sobre que você está falando que é o resgate, eu acho que a gente tem que também ressaltar sobre as deficiências da escola. Nós temos aqui na escola a ausência de orientador. Então, por exemplo, eu copiei o nome desses alunos, eu estou com uma lista imensa de alunos, e são tantas demandas, tantas coisas para serem feitas aqui que vão surgindo, que nós não temos condições de atender essas situações. Então, nós precisamos de ter um profissional aqui que esteja preparado para isso. Nós não temos. 2 anos atrás ali, eu vinha boa primeiro. Aí eu pedi, ó, vocês passem aí o WhatsApp e o telefone. Os alunos que começarem a faltar, vocês vão ligando, mandam mensagem para voltar para a escola. Os próprios alunos, os próprios colegas, entendeu alguns que voltaram. Isso é uma boa estratégia, né? Usar uma tecnologia para reaproximar, mas a tecnologia é problemática também, né? Eu fazia parte do grupo do Zap no ano passado, dos alunos, então eu criei o Zap do primeiro e do segundo ano. Eu fiz o Zap, eles começaram com aquelas cachorradas, com aquelas coisas que eles mandam, né, inúteis. Aí eu fui criando a regra educacional. E aí coloquei, e ela funcionou até o final do ano. Só que muitos alunos foram se debandando. Muito cheio de tititi, muito cheio de regra, muito cheio de nhenhenhé. Eu não posso falar o que eu quero. Começaram a... né? E de repente até os que mais precisavam. Então, assim, às vezes o aluno ainda não sabe mesmo. Eu fiz um aqui, nossa, é difícil. Tem uma aula só. Você fez um também? Funciona? Eu tô mandando, assim, atividade, alguma coisa assim, porque não dá tempo. Eu chego na sala, os alunos, tá só um pouquinho de alunos, 5, 6, 10 alunos, e é uma aula só, às vezes fica ali 40 minutos. Eu chego no 3º ano, eles estão todos lanchando. Eu tenho acho que 20 minutos lá por semana. E tem dado certo para você o retorno? Não, eu fiz agora, porque os outros 2 tiveram um rendimento muito ruim, né? Eu falei, não, gente, esse terceiro bimestre eu vou... uma ideia boa, né? É uma ideia interessante. Então, os meus alunos pediram também para criar um grupo no WhatsApp. Para não estar encaminhando os documentários que eu faço. Nada. Se você criar regras, dá certo. E tem sempre aqueles, né, que gostam de não estar ali, e independente de ser Zap ou outra coisa. Eu estou enviando por e-mail, aí muitas vezes, se todos não são contemplados, um ali é escolhido para enviar para outros, porque evita... Tem aquele negócio do e-mail coletivo? Não é aquele e-mail não, a gente envia para todo mundo mesmo. E aí um vai enviando para o outro. O segundo N e o segundo N pediram isso, e o detalhe, eles pedem conteúdo. O pessoal tem um conteúdo aí e tal sobre isso, né? Legal. Interessante. Eles exigem mesmo. Eu estou até achando bem interessante. O dia que eu não mandei, a menina mandou para mim, professora, manda para mim da folha. A gente ficou surpreso, né? Porque, por exemplo, no meu caso, é questão de tempo também, não dá. Mas língua portuguesa é muito complicado, porque a gente tem muitas vezes 4 aulas, mas ontem, por exemplo, estava explicando sujeito. Mas para explicar sujeito, você tem que fazer algumas orações com outros termos da oração, e aí vem advérbio. Então, sujeito, aí a professora advérbio, muitas vezes eu estava até pensando que eu estava lecionando advérbio. Mas eu tive que dar essa explicação, e aí, mas professor, foi uma explicação rápida. Como mandar algum material? Sim, tem. Então, e-mail. É que coincidiu que eu estava ouvindo a aula dele, eu falei, tá vendo? Vocês provavelmente aprenderam isso ano passado, agora a gente está vendo o período composto, ele está ensinando o período simples e como as classes gramaticais funcionam. Tá. Aquele link que você aproveita, né? Sim, e aí a gente estava trabalhando exatamente no período composto. Legal. Sobre o caso do Manuel, muitas vezes nós temos na escola situações bem... E não é raro acontecer. Vamos supor que o professor ele está em sala de aula e o aluno ele está indo tranquilamente. Chega um outro professor e ele pega o conteúdo daquele professor, segue o mesmo conteúdo, e alguns alunos, ou boa parte dos alunos, ele tem uma decaída em relação àquele que estava. E aí? Isso acontece, ou eu tô mentindo? Eu não acontece. Acontece sim. Tem um professor que você está dando aula com o aluno, você sai, chega o professor e o aluno está acompanhando o documento. Tá. Então ali, no caso do Manuel, foi de um ano para o outro, né? No ano ele é ótimo em física, no outro ano ele é ruim. Mas aí nesse caso, se houve, tem que verificar se houve mudança de professor, portanto de metodologia, se houve um estranhamento, se ele sentiu esse estranhamento ou não, ou se o professor continua o mesmo, né?
Ou apenas ele deixou de ter interesse por aquela disciplina e se interessou porque por os aquela que ele alunos que reprovou. repetem em primeiro ano, que são alunos do mesmo professor no ano seguinte, eles continuam... Vocês não viram uma garrafa de café laranjadinha ainda, né? Não. O que eles estão tentando explicar esse fenômeno, né? A IAP, as pessoas que estão ali estão tentando, do professor. estão dizendo, estão batendo nessa tecla que nós não, como estudantes, nós não aprendemos a estabelecer critérios, a trazer esses critérios para dentro da sala de aula. Então, às vezes, muitas coisas acontecem na sala por falta de critério. Por exemplo, ele conhece o conteúdo, ele conhece o trabalho do professor, ele ficou sabendo ali, mas ele não conhecia os critérios que o professor adotava para ter o retorno desses alunos. Então, essa ausência de critério, eu mesma, muitas e muitas vezes, eu sinto que eu falo nesse quesito com os meus alunos, né? Eles chegam ali nas minhas notas, eu falei, professora, como é que você chegou nessa nota aqui? Ah, não, isso eu passo no passo. Isso eu passo também. Atividade avaliativa por um ponto, os exercícios sua eu coloco. participação Então, durante as aulas em discussão. Mas isso aí não é o critério. Professor, Mas Isso aí não é o critério. É o resultado. Isso aí, exatamente. É como é que aquele 2,5 é 2,5 e não 3. Entende? Às vezes isso não está claro para ele. A gente vai ver agora um vídeo para vocês perceberem que isso para o aluno é complexo. E é complexo para a gente também. Né? Mexe um pouquinho com a nossa prática. Você pode parar um pouquinho, cadê? Se você quiser parar, senão fica muito... Eu não sei mexer aqui, não. Não esqueci. Eu acabei de fechar. Qual vai ter hoje? Qual vai ter hoje? Você não sabe? Mas então, vocês acham que ela é válida, tem que acontecer, não tem que acontecer, com todo esse depois da prova, né? Com o que a gente tem de feedback. O que vocês acham? Ela é necessária? Devemos abrir mão? Tem que ter... Porque esses outros aqui, ó... Eu acho que poderiam... Né, a gente... Basta o aluno realmente fazer e fazer direitinho que ele vai conseguir. Eu acho que é mais válido trabalhar com o aluno em todas as aulas e avaliando de aula em aula do que dar uma prova um dia, valendo 5 pontos e ele aparece só nesse dia, muitos deles. Eu considero a prova um tipo de avaliação que facilita bastante o professor. Em termos de dar a nota, porque corrige dar aquela nota ali, um gabarito e tal, facilita muito pra gente. Mas essas outras formas são muito mais trabalhosas. Olha, quando eu dou esse portfólio, que eu trabalho... É mais trabalhoso, os outros métodos de Primeiro, é no dia a dia ali, né? Então é no processo que está fazendo, para chegar no final daquela avaliação. O menino está fazendo, não é isso aqui, o critério não é esse. Então você vai lá olhar direitinho, vai refazer. Então é todo o processo. É igual a produção de muito texto. mais difícil que a prova. Produz o texto, lê, reescreve o texto, né, Marcelo? É trabalhoso pra gente. Assim, eu acho que a prova ela tem o seu papel importante dentro de uma escola. Talvez ela é necessária. Mas eu acho que precisa também de ter uma ressignificação da prova. Tem que ter um resgate para que o aluno não chegue e faça da forma desrespeitosa que eles fazem, né? Que é nem ler, não tá nem aí. Por quê? Se ele entendesse que a prova é mais do que um resultado, mas que é também saber até onde ele está. Agora, o que acontece em relação a essas provas também? Às vezes, por falta de critérios ou por excesso de critérios, eu não sei o que acontece, tem colegas que infelizmente colocam aquilo que o aluno não vai saber. Ele já tem certeza, quando ele vê, agora suas questões, ó, isso aqui eu tô colocando, que agora eu quero ver. Eu tinha professor de faculdade fazer isso, assim, na minha prova ninguém tira 10, ele fala fazer questão de Não, eu não tenho síndrome da Isa. Pelo contrário, eu gosto de falar pra eles. Gente, quanto mais eu repetir em sala de aula esse assunto, é porque é um assunto que ainda é cobrado nos exames por aí, Enem, PAS e tudo mais. Então não espere eu cobrar a exceção da exceção ou o que a gente não falou aqui. Esperem que eu cobre isso aqui que está sendo repetido, né? Porque não adianta fazer prova de exceções. Exatamente. E tem um momento em que nós todos precisamos saber o que de fato está aqui dentro, né? E a prova é esse momento, né? Eu acredito muito nisso, mas o aluno não acredita nisso, né? Então, eu já tive uma experiência que eu achei, assim, nesse sentido, a prova foi bastante válida e
quando você pegar a prova, analisa tudo que o aluno fez de certo, de errado, né, para depois trazer um feedback para esse aluno e trabalhar o erro. No Tocantins se faz isso. Né? Então aí sim, o aluno vai aprender de fato, aí está focado na aprendizagem, mas essa prova simplesmente para punir, né, para apurar ali dados, para você facilitar para o professor e punir o aluno, né? Agora, é trabalho. Pegar todas aquelas provas, em que matéria ele foi pior, quais as questões que ele mais errou, que a turma mais errou. Gente, lá no Tocantins, né? Tem. E assim aprende. Fazer uma análise depois, né? Aqui nessa escola, com esse novo método de correção do Juliano, dá para fazer. Ele me mostrou que ele consegue ver, por exemplo, que tem semelhança entre a questão de filosofia e de literatura, fazer um quadro comparativo. Sim. Qual é quais foram as questões que o aluno mais errou, quais que ele mais acertou, quais que não acertou nenhuma. E é uma série, gente, é uma riqueza de detalhes que eu fiquei tão fascinada. Ele foi me mostrando, eu falei, gente, eu não acredito que dá para fazer um trabalho fabuloso, né? Sai tudo na hora ali, é só ele vai clicando e sai ali tudo através de tabelas, tudinho. Tudo. Inclusive, por exemplo... Devia trazer isso para nós, professores, para feedback. Olha, professora de português só está elaborando questões muito difíceis, ó, mas português... Exatamente, ele coloca. Aí, lá, por exemplo, quais as questões que foram mais fáceis para todas as turmas, para todos os alunos, quantos que acertaram, quantos que erraram, qual a disciplina entre elas que está com mais, que está com menos. Depois da correção da prova. No gabarito. Depois ele pois é, mas serve de parâmetro para você saber o que você está fazendo. É o feedback que vocês estão dizendo, né? E também o professor João, ele terminou o mestrado, então ele estava quentinho nas novas ideias que tem aí. E ele estava aplicando lá no primeiro S, ele aplicou no primeiro S esse feedback, ele aplicou um teste para os alunos e diz ele que explicou muito, que foi uma coisa assim bem ali em cima, e os alunos deram para ele quase que um 0 redondo, o retorno. Então ele pegou, fez um gráfico bem direitinho e chamou o Paulo e foi conversando com eles sobre os resultados, fazendo comparação. E ele fez, o que eu achei interessante é que ele fez pelo que ele ensinou. Por exemplo, porcentagem. Nessa questão, nenhum aluno acertou. Quantas aulas nós tivemos sobre porcentagem? E aí, qual foi a tristeza dele? É que ele chegou a isso, ele fez tudo isso para chegar nisso que a gente já sabia. O aluno não lê. Que a dificuldade foi ali, ele sentou, ele fez por fazer para ir embora. Então, nós temos que resgatar, eu acho que não é resgatar, mas trazer, eu acho que tem a ver estimular os alunos. Você vai vir, ô Jário, que é essa coisa do significado. O que significa essa prova na mão desse menino? Porque durante o dia, nós tínhamos alunos aí que quando tiravam uma nota menor do que 3, eles choravam. Nossa, eu? Aí, eu via chorar. Né? A aluno chorava, falava assim, não, isso não é nota para mim, essa nota, eu não mereço essa nota não é digna do meu estudo, do que eu tenho feito. Então nós já tivemos alunos aqui que a prova era importante para ele. Então, por que não pode ser para todo mundo isso? Agora o negócio é como é que a gente vai fazer isso, né? Aí é que são eles. Eu venho aplicando assim um método seguinte, eu realmente faço isso. O que eu ensino é o que vai cair na prova. Eu não faço nada além disso. E eu aviso para eles. Eu também faço isso. E aí o que acontece? Eles já começam a ficar atentos, né? Ficar espertos. Aí eu quando vou fazer a prova, eu faço outra parecida, faço 2 provas. E um eu aplico como teste, valendo ponto. Atividade avaliativa. Entendeu? E as questões. E aí aí eu fico brincando, e aí, quem marcou a D? Aí começa, opa, tô acertando, isso aqui. E aí, com essa situação, eles começaram a ficar mais interessados na prova. Trabalha com a motivação deles. Ele vai dando um feedback meio que estimulando os Isso, alunos, mas só que a gente, depois do teste, nós vamos refazer todas as questões. E isso aí é 2 dias, um dia, antes, uma aula, né, antes da prova. E como ele sabe que a prova é parecida com o teste, aí ele já sabe o que tem que estudar, né? Exato, o que ele tem que estudar ou o que ele não tem que estudar. Aí as notas não foram tão boas, mas uns olharam para mim e falaram assim, nossa, professor, estou tão satisfeito. Por quê? A nota não foi muito boa, não. Ué, eu tirava nem a metade disso aí que eu tirei. Então para tá ele bom, foi né? muito bom. Para ele foi bom. Tá E é uma evolução, né? E tem aluno aí com 3 que está achando ruim. Então, de repente, tá bom. trabalhar com essa questão da evolução.